Vimos na reportagem a puberdade precoce relacionada às mudanças corporais que podem ocorrer mais cedo. E nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre o mesmo tema, mas com um enfoque diferente. Falaremos sobre os comportamentos que as crianças adotam e que as adultecem antes da hora. E para isso, recebemos no estúdio a psicóloga Yasmin Campanha Faria de Souza. Yasmin, seja muito bem-vinda ao Informativo. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E para a gente iniciar nossa entrevista, a primeira coisa que eu gostaria de te perguntar, quais comportamentos revelam esses hábitos que antecipam a fase adulta nas crianças? Sim, eu acho que a criança é muito fácil de ser observada, principalmente quando vem na parte comportamental, Então você vai começar a ver que ela talvez esteja se comparando um pouco com outras crianças, outras adolescentes, adultas que estejam em outra fase de desenvolvimento, claro, e querendo se igualar a elas em discursos, roupas, maneiras de agir. Então elas vão deixando um pouco de ter, assim, elas vão deixando de se distanciar do que é mais infantil, própria propriedade delas, o brincar, o ter o lúdico por perto, o aproveitar o tempo com seus pares, para começar a fazer coisas que talvez não sejam tão interessantes para elas, como gravar conteúdos para a internet, às vezes fazendo uma dança com uma música que não seja tão adequada, às vezes ela começa a sofrer, trazer para as mães, eu não tô gostando como tá o meu cabelo, porque o cabelo de fulana X é melhor. E eu falo muito no sentido feminino, porque a gente vê que as crianças que são meninas, enfim, a taxa de meninas dentro da adultização precoce, que a gente pode chamar assim, é maior do que a dos meninos. As meninas têm sido mais chamadas a crescerem ou a se adultizarem antes do tempo, com o consumo em excesso nas mídias, as propagandas que aparecem e tudo mais, elas mesmas vão tentando se igualar a essas outras pessoas. Que não é a gente pode dizer que a rede social é a principal culpada, Yasmin, ou não? Eu acredito que sim. Por quê? Eu acredito que sim, porque principalmente depois da pandemia, eu vejo que houve um aumento, sim, discrepante na quantidade de acesso que as crianças estão tendo à mídia. Então, diretamente a propagandas, a conteúdos diversos. E com as mudanças sociais que houveram, os pais estão trabalhando mais, às vezes as redes de apoio também vêm mudando ao longo do tempo, então elas estão mais restritas. Então você tem menos pessoas, menos responsáveis, olhando diretamente para aquilo que a criança está vendo, para aquilo que ela está prestando atenção nas telas. E com isso, livremente vai rolando a tela e ela vai consumindo. Outras coisas que aconteceram ao longo do tempo foi que já não tem mais espaço para brincar, já não tem mais tempo, para brincar, não tem mais espaço para correr, para pintar. Então, tudo a gente vê que todo mundo pode ver. A gente vai no restaurante, os pais estão ali conversando, a criança está com o celular. A gente vai numa lanchonete, os pais estão conversando, os responsáveis estão conversando e a criança está com uma tela. A gente tem uma reunião de família, as crianças ficam numa tela todas juntas. Então, acho que as telas têm sido muito presentes e, com certeza, alguns causando esses efeitos. Yasmin, diante desses problemas todos, quais são as possíveis soluções? Eu acredito que os responsáveis, não só apenas os pais, mas quem estiver com a criança naquele momento, estar atento ao que ela está tendo acesso, qual tipo de discurso, qual tipo de conteúdo que ela está acessando, quem que ela está seguindo no Instagram, sabe? Se estão as chaves de conteúdo infantil estão acionadas ali, para tentar preservar o máximo possível, que elas não tenham acesso a tanta informação que não é próprio para elas, E além da família, a escola também tem um papel importante nesse processo? Eu acredito que sim, porque em grande parte é onde eles passam a maior parte do tempo, Então eu vejo que quanto mais a gente conseguir fazer com que as crianças tenham mais espaço para o lúdico, para brincar, realmente para correr, para brincadeiras, seria melhor. E quando a gente fala de idades, dos números,
Existe idade adequada para cada coisa? Tem como você exemplificar isso para a gente? Eu acho que é muito difícil colocar em idades, mas sim que eu acho que a gente tem que ter um feeling, a gente tem que ter um tempo, sim. A gente sabe que uma exposição precoce às mídias é fatal, assim, para o desenvolvimento, né? Então, quando a gente fala de precoce, eu diria, assim, que o adequado seria, pelo menos até os 6 anos, a criança não ter, pelo menos, o celular dela, né? Que ela tenha mais dificuldade em acessar esses outros aparelhos, para que ela tenha mais espaço realmente para as outras coisas. Mas eu vejo que é muito difícil fazer isso hoje em dia, né? Então, eu acho que é muito sensível. Eu acho que vai de criança para criança, de família para família. Mas eu diria que pelo menos até os 6, 7 anos seria muito bom se tivesse, eu sei que é impossível ser nulo, né, 0 telas, mas sim que houvesse uma diminuição, né, nessas telas. Yasmin, sabendo que cada caso varia, né, de caso a caso, né, como você recomenda, né, essa procura por um profissional da área da psicologia? Quando é necessário? Eu acredito que quando você começa a ver os sintomas, baixa autoestima, uma comparação em excesso, uma expectativa própria de coisas que conseguiria fazer que não estão encaixando com a realidade dela. Eu acho que quando ela começa também a trazer alguns discursos e enfim, mudanças corporais, de atitudes e tudo mais, acho que é o momento de você parar para pensar. Ai, que discurso é esse, né? O que minha criança está me trazendo? Será que ela devia estar conversando sobre isso tão cedo? Então, acho que é o momento para a gente parar e falar, uai, como que está isso? Exatamente. Yasmin, a gente já está encerrando. Por fim, eu queria que você deixasse um recado para quem nos assiste, né? Especialmente os responsáveis e as crianças. Qual mensagem você deixa? Acho que a mensagem eu sei que é muito difícil controlar isso tudo, porque afinal de contas a nossa rotina é muito corrida. Estar atento a tudo que está acontecendo, né? A gente vem vendo como os adultos também vêm adoecendo. Então eu vejo que todo mundo está tentando. Então é isso que eu peço, que os adultos e os responsáveis tentem o máximo que conseguirem estar com essas crianças, preservar a infância delas, trazer conteúdos que sejam acessíveis para aquele momento. Com certeza. Muito obrigado, Yasmin, pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda.